Amém, amados? Todos felizes? Sim, coloca a mão no seu coração aí. Fala assim: Jesus, me muda hoje. Deus. Nos muda, Jesus. Eu oro que todas as distrações saiam do nosso coração e da nossa mente, Deus. Nos mude, Jesus. Nós precisamos de um coração como o seu, Deus. Nos ensine uma vida de adoração, Deus, nesses dias. Nos transforme com a sua glória, Deus. Nos revele seu Filho. Nós precisamos conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Nós precisamos conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, Deus. Então eu oro, nos muda hoje. Essa é a nossa oração, Deus, em seu nome. Amém, Jesus. Amém, amigos? Se vocês puderem abrir comigo aí em Romanos 12. Romanos 12, versículo 1. Então a gente está numa série nova, né? A gente falou um pouquinho semana passada sobre Apocalipse 4 e sobre uma igreja que se torna um corpo de adoração, né? Uma igreja que se torna um corpo de louvor. E a gente está num jejum, né? Tentando arrancar as nossas distrações. Está sendo bom? Está sendo muito bom, né? Está sendo um dia bem mais produtivo agora, né? A gente está produzindo bem mais. Nossa, minha semana parece que teve bem mais horas. Foi muito bom. Talvez a gente até possa continuar para depois que acabar, né? E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês, né? Eu dei um tema, né? Que é quando a vida se torna louvor, ou seja, quando a vida se torna adoração. E eu acho que a gente, dentro do nosso contexto gospel, evangélico, né? A gente começou a associar muito a adoração com música, né? Então a gente partilha de momentos como esse, que a gente acabou de participar, e tenta resumir a vida de adoração a esses momentos aqui. Mas esses momentos aqui são só uma extensão de uma vida profunda de adoração que nós devemos ter cotidiana, né? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como construir essa vida de louvor, né? Como construir essa vida de adoração. Ora por mim para eu conseguir transmitir tudo que o Senhor quer, amém? Romanos 12, 1, então fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, fala comigo, corpos, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? A gente vai falar um pouco sobre Efésios 5, mas eu queria só usar Romanos 12 para a gente conseguir introduzir algumas questões importantes. Então, aqui ele está falando sobre o contexto do que é um culto, né? Então, pensem que a gente está saindo de um contexto aqui do Antigo Testamento, que culto, o que era culto no Antigo Testamento? Era o sacrifício que os judeus levavam, né? Os animais que eles levavam para remissão de pecados, como uma oferta de adoração, como uma oferta de amor. Então, dentro do contexto do Antigo Testamento, culto é entregar algum tipo de animal dentro de um templo, certo? O que Paulo está fazendo aqui é meio revolucionário. Por que é revolucionário? Porque ele está dizendo assim: agora existe um novo sacrifício que você leva no templo. E o que é esse novo sacrifício que você vai levar no templo? É o seu próprio corpo. Glória a Deus. Então, o que nós estamos levando para a igreja é um sacrifício, amém? Só que, fica comigo, amém? A gente se tornou tão místico e espiritual, né? A gente está uns seres mais espirituais às vezes que Deus. Porque a gente não leva nossos corpos, a gente leva só nossa canção. Só que o que ele está dizendo aqui é que seu corpo, eu estou falando disso aqui mesmo, ó. O que você está fazendo com isso? O tanto que isso glorifica a Deus cotidianamente, o tanto que isso aqui é sacrifício todo dia. Ele está falando assim: pega esse seu corpo e mata ele cotidianamente, e isso vai ser seu novo culto.
o seu culto racional, ou seja, não é um culto irracional, ou seja, eles não entendiam por que faziam, então eles levavam cordeiros, e quando o cordeiro se manifestou, ninguém entendeu o que aconteceu, por quê? Apesar deles terem a oferta, eles não entendiam por que faziam aquilo. Só que a gente pode, facilmente fazer um culto irracional. E eu tenho medo da igreja, da igreja de Jesus nesses dias, não saber fazer um culto. Porque a gente sabe cantar canções, a gente sabe ler esse livro, mas os nossos corpos, a gente está usando ele para todas as coisas que não são santidade. Ele diz aqui, apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo e santo. Estão entendendo? Primeiro, o quanto de sacrifício tem nesse corpo seu? Quando você vem para o culto e você vai entregar, isso aqui que você vai entregar, você não tem nada para dar. Você vai ter que dar você mesmo, é esse corpo que você está botando no altar. Quanto sacrifício que tem? Quanto que você perdeu para estar aqui? Está entendendo? E eu estou dizendo essa semana, você perdeu alguma coisa? Foi um sacrifício a sua vida essa semana? Ou foi, está entendendo? Ou a gente só viveu uma semana distraída, viveu a vida e tal, e a gente veio aqui no domingo e chamou isso de culto. Porque se a gente veio no domingo, a gente prestou um culto. Não, amigos, participar desse culto não fez disso aqui um culto. O que fez disso aqui um culto é o tanto de corpo morto que está vivendo aqui cotidianamente e morrendo aqui entre nós. E isso faz disso aqui um culto racional. E não só sacrificá-lo, como em santidade. O quanto que esse corpo aqui, os seus membros, o quanto que a sua boca tem sido santa, o quanto que seus ouvidos têm sido santo, o quanto que os seus olhos têm sido santo, o quanto que as coisas que você toca têm sido santo, o quanto que esse corpo é santo. Estão entendendo? O que você ouviu essa semana? O que você viu essa semana? O que você tocou essa semana? Isso fez de você sacrifício vivo e santo. Glória a Deus. Ou fez de nós homens vivos e sujos. E nós estamos vindo nesse culto apresentando esse corpo para Deus e achando que isso é um bom culto. Glória a Deus. E vai ficar pior, hein? Então, amados, no Antigo Testamento, eu costumo dizer muito isso, no Antigo Testamento, nunca teve um culto que um judeu foi para o templo, que ele não perdeu alguma coisa, ele não voltava com um animal de lá, ele não voltava com o que ele tinha de lá. Se ele voltou é porque ele era egoísta e ele não prestou um culto. Mas nós criamos um novo conceito de culto, que dá para ir no culto sem perder nada. Você está entendendo? E aí, que eu nem estou falando de você mesmo, de tipo assim, quando você foi nesse culto, você abriu mão do que você via antes e agora depois desse culto você não vê mais porque você foi tocado pelo Senhor e entendeu o que é uma vida sacrificial. Você abriu mão do seu egoísmo, você abriu mão do seu ego. O que você está perdendo ao decorrer de todos esses anos participando de cultos? Nós aprendemos a fazer culto para cantar e não para morrer. Mas culto, verdadeiro culto, é um sacrifício vivo, santo e agradável. E esse o Senhor não desprezará. Ou seja, existe o contrário dessa frase, que um sacrifício que não é vivo, ou seja, que não é uma vida sacrificial, que não é santa, Deus faz o quê? Despreza. Será que ao nos reunirmos aqui, Deus está desprezando nossos sacrifícios? Ou Deus tem aceitado uma vida santa? Deus tem aceitado uma vida sacrificial? E aí sim, aí ele fala, a partir disso vocês serão transformados pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, isso aqui é poderosíssimo, amados. Como nós experimentamos a vontade de Deus a partir desse culto.
quem não presta um verdadeiro culto não consegue ter a mente transformada. Não tendo a mente transformada, nós nunca experimentaremos a vontade de Deus. A vontade de Deus é fruto de um verdadeiro culto. Estão me entendendo? E aí, né, lembrando, acho que vocês vão lembrar aí de uma pregação que eu falei um pouquinho sobre as cartadas que os irmãos me dão, que eles chegam para mim e falam assim: eu ouvi de Deus, aí contra isso não existe nada que eu possa falar, né? Só que às vezes os irmãos têm essa coisa: eu ouvi de Deus, mas eles têm uma vida de pecado. Mas como que a gente está experimentando? Porque ouvir Deus significa ouvir a sua vontade, saber a sua vontade. Como nós estamos experimentando a vontade de Deus, e como que nós temos tanta certeza de que estamos ouvindo o Senhor, se nós não estamos prestando um culto verdadeiro? Se nosso culto não é santo, se nosso culto não é sacrificial, se nosso culto a gente não perde, será que não estamos criando nossa própria voz de Deus? Estão me entendendo? Aí, amados, a gente vai lá para Efésios 5 agora. Que Efésios 5 vai falar exatamente sobre isso, sobre uma vida de adoração e como ela toca a nossa vida cotidiana. Diz assim, 5:1: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, olha, é importante isso aqui, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Ou seja, ele fez um verdadeiro culto, ele está prestando um culto, ele está se tornando esse sacrifício vivo de cheiro suave. Aí, primeiro ele dá o exemplo desse Cristo, que é essa manifestação máxima do que é um verdadeiro culto, do que é um verdadeiro sacrifício, e desse Deus que morreu por nós. E agora, do nada, ele vai começar a falar sobre a vida comum. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda seja nomeado entre vós, como convém aos santos. Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais nem seus companheiros, não sejam nem amigos dessas pessoas. Porque noutro tempo eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Andais como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniquem com as obras infrutíferas das trevas, mas andeis, antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Porquanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejam insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Glória a Deus. Vocês percebem como ele primeiro apresenta Cristo como esse sacrifício, depois ele dá uma lista de tudo que nós fazemos com o nosso corpo e que corrompe a nossa natureza, e no final ele fala assim: enchei-vos do Espírito. Como? Cantando com hinos, salmos, cânticos e sujeitando-se uns aos outros. Ou seja, Efésios 5 ele é um resumo do que é uma vida de adoração, e ele está primeiro dizendo o que não é, e está dizendo o que é. E normalmente a gente gosta da última parte, que é enchei-vos do Espírito, né? Que é não se embriaguem com vinho, né? E aí a gente até não se embriaga com vinho, né? Isso aí a gente está até acertando, né?
paramos de nos embriagar com vinho aí, parece que só porque a gente parou de se embriagar com vinho, e agora está tendo uma vida de hinos, cânticos, põe louvor em casa, né? Então a gente está cheio. Só que aí tem uma lista imensa de coisas que a gente não faz antes. E isso é uma vida de adoração. Porque o que Deus quer é esse corpo seu santo, em sacrifício vivo. E isso vai fazer de você uma vida de louvor. Glória a Deus. E aí a gente vai falar sobre isso, ó. Primeiro no 2 ele diz assim, vamos do 1. Sede, pois, o quê? Imitadores de Deus. Só que aqui ele vai dizer o que é ser imitador de Deus. É sua onipotência, sua onipresença, sua onisciência? Não, ele está dizendo assim, sede imitadores de Deus como? Filhos. Aqui já entra a crise, nossa crise de orfandade, né? De não conseguir manifestar ao mundo filiação, né? Romanos diz que o mundo espera ardentemente a manifestação dos... Estou entendendo? Não dos pregadores, não dos pastores, não dos profetas, apesar da gente querer sair daqui sendo todos os ministérios, menos a coisa mais simples que dá para ser, filho. A coisa mais cara que Cristo conquistou naquela cruz, filho. Ele não conquistou na cruz para você dons, Ele conquistou para você na cruz filiação. Estão entendendo? Então, como filhos amados, né? E andai em amor. Está vendo? Está muito difícil essa vida de adoração. Porque o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor não tem seus próprios interesses. Em amor. E ele diz assim, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta, percebe como é muito parecido com Romanos 12, 1, né? Em oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. Percebam, aquele dia naquela cruz, Jesus não cantou um salmo, Jesus era uma oferta viva, um sacrifício santo. A sua vida testemunhou de uma adoração tão profunda, que quando a oferta chega diante de Deus, Ele diz, esse cordeiro é perfeito. As nossas vidas de adoração, gente, chegam como um cheiro suave? Ou será que só chega a música? Sabe, quando nós levantamos as mãos, chega cheiro suave da sua vida, de sacrifício, de vida sacrificial, de vida em santidade. Glória a Deus. Aí ele começa, mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós. Ele não está dizendo que não é só para não praticar, ele está dizendo que não podia ser nem dito. Mas não é que não está sendo dito, nós estamos usando nossos olhos para nos encher dessas coisas. E aí ele põe, percebam como são pecados que têm a ver com o corpo. Ele põe a imoralidade e a fornicação. Ele está dizendo, vocês estão dentro desse contexto do mundo e vocês estão se enchendo desse tipo de coisa. E aí ele põe alguns deuses problemáticos para nós, né? Que é esse Deus da sexualidade, que a gente se corrompe, e esse Deus da avareza, do dinheiro, do desejo insaciável de ter mais. Vocês estão entendendo? Ele está dizendo assim, a vida de adoração de vocês se perde aqui no início. Ou vocês estão se perdendo com as malícias da mente de vocês, com a impureza dos olhos de vocês, com o jeito que vocês usam o corpo de vocês para as imoralidades de vocês, ou vocês desejam tudo que vocês não têm e se enchem de avareza. Estão entendendo? Então, eu acho que isso aqui é uma coisa que a gente precisa olhar mesmo, gente. Seja para a sua vida em santidade, a pureza dos seus olhos. Mateus, no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, 6 e 7, Jesus vai dizer que os olhos são a janela da alma. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se seus olhos forem maus, quão grande trevas você tem no seu corpo. Ou seja,
tanto de pureza que a gente tem assistido, tá entendendo? Quando eu falo para a gente tirar as distrações, é porque eu acho que grande parte daquilo que a gente se distrai, não só nos distrai, nos enche de alguma coisa impura. Nos enche de alguma coisa que no final, quando a gente vai prestar culto, o corpo não é mais santo para apresentar. A vida de adoração não é mais verdadeira. Foi usado para nós, a nosso bel prazer. Um dia a gente conversa um pouquinho sobre isso, mas dentro da mordomia cristã, gente, o seu corpo não é seu, sabia? Dentro da mordomia cristã, seu dinheiro não é seu, seus filhos não são seus. Eles são aquilo que Deus deu para você devolvê-lo para Ele uma hora. E que a gente vai precisar prestar conta de tudo aquilo que Ele deu. Então, eu lembro do Jamé conversando comigo, ele disse que todo pecado sexual, por exemplo, ele é um pecado que ele está unindo o corpo de Cristo à impureza. Não é que você está unindo só o seu corpo, o pecado não é individual seu, né? Então, quando Karina peca aqui, ela não pecou sozinha, ela é parte de um corpo e ela está tornando tudo isso impuro. A gente quer muito viver como indivíduos, né? Mas Deus sempre nos vê como corpo. Né? Você olha para as cartas das igrejas, lá lembra das 7 cartas das igrejas de Apocalipse? Ele podia chamar o irmãozinho que pecou da igreja, né? Mas ele chama a igreja que está em Éfeso, vocês são mornos. A igreja que está em Laodiceia, né? Vocês têm fama de que estão vivos, mas estão mortos. Porque a recompensa é a um corpo e não a um indivíduo. Então, quando nós unimos parte do nosso corpo a algo impuro, nós estamos unindo a nossa casa a algo impuro. Por isso que a santificação dessa casa depende de cada pequeno membro desse corpo. E a santificação de cada membro santifica cada um dos irmãos que estão aqui. Vocês estão entendendo? E aí você vai falar, pecados sexuais, ele põe num lugar. Aí depois ele começa a falar de avareza. E aí é outro problema que a gente tem também, né? Que é, a gente quer dizer que não é avarento, né? Mas parece que a gente nunca está satisfeito com o que temos. E o que é avareza então, né? É a definição de avareza aqui, biblicamente, eu até anotei. Desejo ávido em ter mais, né? Troca Deus por si mesmo e a satisfação própria. Adoração a qualquer outra coisa que não te traz satisfação. Ou seja, o que é? É o desejo insaciável por alguma coisa que não é o Senhor. E aí, acho que a gente precisa ser sincero conosco, de como nosso coração perdido está sempre buscando coisas que nós ainda não temos, de como temos uma vida ainda avarenta, e de como precisamos de arrependimento. E nesse tempo que estamos, nessa sociedade, né, nesse tempo contemporâneo em que tudo é feito a partir de ostentação, ostentação virou cultura. Mostrar o que temos faz parte da nossa vida comum. Meu Deus, hein? Estão aí ainda? É meio duro, mas é porque eu acho que a gente precisa resolver essas coisas dentro do coração, gente. Porque a gente está tentando viver uma vida de adoração cantando. Mas cantando com o coração cheio de avareza. Cantando com o coração cheio de imoralidade. Cantando com o coração cheio de impureza, os olhos impuros, o corpo completamente impuro, tentando olhar para um Deus santo. Mas essa pregação não é uma condenação, amados. Essa condenação é um caminho de transformação. Porque nós somos renovados pela transformação da nossa mente. Conforme nós ouvimos isso, nós estamos sendo transformados aqui. Para viver uma nova vida. Para olhar para uma vida de adoração e dizer assim, é isso que eu quero dar ao Senhor. Ele merece isso. Ele merece a minha pureza. Ele merece a minha satisfação e não a minha avareza. Ele merece a minha vida em santidade. Ele merece meus olhos só para Ele.
Deus é ciumento, amados. Diz que o ciúme dele é como a sepultura. Tipo assim, minha esposa não quer que meus olhos sejam para mais ninguém. Imagina o Senhor. Os nossos olhos são só para Ele. Em Cânticos ele diz que a sua noiva tem olhos como os de pomba, né? Porque a pomba ela só consegue ter um ponto focal. Mas será que nós temos esses olhos para o Senhor? Ou será que, né? E aí eu estou, né, no meio desse tempo que a gente está tirando para o Senhor, eu percebendo tanto que nossos olhos estão em tantas coisas e não só nele. Glória a Deus. A gente precisa acabar, a gente está no 2 ainda, no 3. Ó. Meu Deus, aí ele fala assim, ó: nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graças. Deixa eu só abrir aqui que eu... Ó, esses torpezas aqui, gente, são conversas tolas, né? Ou zombarias. E aí ele começa a falar sobre o que a gente conversa. Olha isso, ele está falando de vida de adoração, e ele deixa para falar de música no final. Aí ele primeiro falou dos nossos problemas de imoralidade, depois ele falou das avarezas do nosso coração, e ele está falando assim: do jeito que vocês conversam, não consegue dar louvor no final. O que a gente conversa? Tipo assim, estão entendendo? Para vocês terem uma ideia, ele fala assim, ó, lá na frente vocês vão ver, ele fala assim, ó: quando esses irmãos pecarem, e aí pensa, Éfeso, ele tem um templo da deusa Diana, uma série de imoralidades estão acontecendo dentro da cidade. Aí ele fala assim: quando vocês forem conversar, isso que esses irmãos fazem aí, né, ou isso que estão fazendo em Éfeso, nem citem entre vocês, que isso pode sujar o coração de algum jeito. Então, nem deixa a cabeça se perder nessas conversas. Estão entendendo? Mas será que nós temos tanto zelo a esse ponto de tomar cuidado com o que a gente está conversando, porque o que a gente está conversando pode arrancar de nós uma vida profunda de amor ao Senhor? Eu falei que ia ser uma série bem de crente, né? Mas é isso. Mas a gente está meio underground, a gente não é mais religioso, né? Então a gente pode falar de tudo, a gente tem todos os assuntos, a gente fala dos pecados das pessoas, das coisas terríveis, a gente cita, a gente gosta de falar disso. Só que isso não está, na verdade, alimentando um senso pecaminoso que nosso coração tem, de curioso, né? Eu gosto de um escritor, né? Ele chama Bernardo Claraval. E aí ele fala de alguns pecados que a gente comete, né? E aí são pecados que normalmente a gente não percebe que são pecados, né? E aí ele disse que o pecado da Eva, o primeiro não é só a desobediência, mas é a curiosidade em conhecer aquilo que Deus pediu para você não conhecer. E a gente tem tanto dessa curiosidade pecaminosa dentro do nosso coração, de conhecer coisas que Deus disse para a gente não conhecer, e que na nossa consciência e no nosso coração está claro que nós não precisávamos conhecer, mas nós falamos: isso aqui nós não fizemos, nós não praticamos, nós só queremos entender, nós só somos curiosos, nós não queremos praticar isso. E essa curiosidade está gerando tentações, e essas tentações estão gerando pecados. Será que conseguimos arrancar essas curiosidades do coração? Estão entendendo? Aí ele vai falar dessas conversas tolas, né? E lá em Salvador, né, eu lembro que quando a gente estava conversando um pouco sobre isso, acho que vocês vão tentar explicar essas coisas, dessas tolices, dessas chocarrices que ele fala, né, dessas risadas sem sentido. Que assim, não é que Deus não quer que você faça piada e seja feliz, amém? Nós somos felizes, amém? Amém? Seja feliz, meu Deus do céu, não vai virar chato, não é para você ficar chato, né? É para você ser legal, amém? Fala para um amigo do seu lado: seja legal, mano. Seja legal, amém. Em nome de Jesus, é para você ser legal. Mas, você entendeu o que é essas chocarrices aqui, essas tolices, essas conversas? Às vezes
o Oliver pecou. Ou ele está fazendo uma coisa que é estranha, mas a gente começa a fazer piada com coisa que é séria. Tá entendendo? Tipo assim, a gente começa... E às vezes a gente nem diz que não é um problema, mas a gente tenta diminuir o nível da seriedade por meio de tentar tirar a pressão, a hostilidade daquilo que foi feito por meio de um ambiente mais leve. E o que estão fazendo aqui é isso, é tipo assim, o pessoal está fazendo fornicações e orgias dentro do templo da deusa Diana, eles estão trazendo essas conversas para dentro da comunidade local e estão fazendo brincadeira com aquilo. Ah, não, mas a gente não está praticando isso daí, a gente sabe que isso aí é completamente errado, mas vocês estão amenizando o que isso significa. Entendeu? Vocês estão tentando tirar a pressão do ambiente para ficar leve, mas é pesado. Estão entendendo? Isso foi uma coisa que o Senhor falou muito comigo nesse tempo, né? Porque como a gente cuida de gente, normalmente quando a pessoa vem conversar com a gente uma coisa muito séria, a gente, pelo constrangimento, a gente tenta deixar leve para não ficar pesado, porque já é muito ruim o negócio, né? Só que o Senhor começou a mostrar a gente, tipo assim, eu acho que aquela postura de João Batista quanto ao pecado dos fariseus, e não é que ele está sendo legalista de dizer assim, raça de víboras, ele está tentando mostrar, gente, é muito sério o que vocês fazem, não dá para a gente entrar nessa tolice, nessa vida engraçada, né? Nessa vida de piada, que tenta tirar o peso do pecado, e isso é louvor, e isso é adoração, olha isso. Por quê? Porque quando o irmão está fazendo isso comigo, eu preciso entender que eu preciso entregar o corpo dele também, santo, né? Em sacrifício vivo ao Senhor. E isso nós estamos corrompendo nosso corpo, nossa consciência, nosso coração. Glória a Deus. Então, se eu for sério, você vai ser o quê? Sério. Se for pesado o que está sendo dito, você vai lidar com seriedade. Você não vai lidar com assuntos terríveis, com tolice. Glória a Deus. Então tomem muito cuidado com essas zombarias que não convêm, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, é importante, percebe que ele começa a falar desses pecados, e aí ele fala assim, isso aqui é idolatria. Percebe como ele joga para esse lugar da adoração. Por que é idolatria? Idolatria é adoração a um outro Deus, certo? Só que ele está dizendo que a sua imoralidade sexual é idolatria, é adoração a um outro Deus. Ele está dizendo que a sua avareza, o seu desejo desenfreado é idolatria, adoração a um outro Deus. Ou seja, ele está dizendo que todas essas coisas comuns da nossa vida prática, no final, corrompem a nossa adoração verdadeira. Glória a Deus. Até agora eu não disse nada, está escrito, amém? O qual é idolatria, né? E ele diz assim, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Gente, é importante. Então onde que está a herança? A herança está em a gente vir no domingo e cantar as músicas. A herança está nesse tipo de vida aqui, santa. Por isso que o Senhor diz que no último dia, nós vamos encontrar com Ele, Ele vai dizer para muitos irmãos que participavam da comunidade, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. E você vai dizer, mas eu cantei, eu participei do culto, eu até fui nos evangelismos, Senhor. Ele falou, mas você era idólatra, você era imoral, você era avarento, você vivia uma vida tola. Porque o Senhor não quer as nossas canções, Ele quer as nossas canções santas, com um corpo santo, com uma vida santa, com uma vida pura, com uma vida satisfeita nele, com uma vida generosa, com uma vida alegre nele. Glória a Deus. Então nossa herança está reservada, amém? Mas nós precisamos organizar a nossa vida. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, né? Então, aqui ele vai colocar todo mundo dentro de um lugar, né? Ele diz que por conta de todas essas coisas que ele disse antes,
a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, né? A Bíblia vai dizer que pela desobediência de um só entrou o pecado no mundo, e pela obediência de um só entrou a redenção dos nossos pecados, né? Então aquela cruz não era sobre, né, e Deus vencendo todos os nossos pecados, levando todos os principados e potestades a um espetáculo público, né? Ou seja, Ele está vencendo tudo naquela cruz, dizendo: sai, Satanás. Não, Ele não precisou dar um grito, Ele não precisou expulsar nada, Ele precisou de uma vida obediente. Como nós vencemos principados e potestades, amados? Uma vida obediente. Como nós vencemos pecados? Uma vida obediente. É isso aqui que é uma vida com cheiro suave. Isso aqui é uma vida de louvor, isso é uma vida de adoração, isso é uma vida de devoção. A nossa devoção não são tanto de lágrimas que a gente derrama em uma oração, mas é o fruto dessas lágrimas a partir de uma vida sacrificial de santidade e amor. Obediente. Glória a Deus. Aí aqui vira um problema. Portanto, não sejam nem seus companheiros. Ele está dizendo: se esses irmãos praticam qualquer uma dessas coisas aí, eu queria te instruir uma coisa: não seja amigo deles. Por quê, Jeff? Porque você vai se relacionar e ele vai contaminar seu coração. Eu estou aqui, né? Aí a gente tem o Caio. Aí o Caio está tentando viver uma vida em pureza. Aí eu sou avarento, eu estou o tempo inteiro no ouvido dele: mano, você não tem dinheiro, mas você precisa crescer, mas você precisa... Por mais que ele seja o cara mais convicto da vida dele, uma hora essas coisas começam a contaminar o coração e começam a colocar em dúvida suas convicções. Ah, mas é imoralidade. Imoralidade contamina coração, gente. Avareza contamina coração. Tolice contamina coração. Risada sem sentido contamina coração. Então ele está dizendo assim, não se relacione, porque isso aqui vai fazer você se perder. Eu estou dizendo que você não vai sair para evangelizar, para pregar. Não, você pode se relacionar para ele nesse sentido. Mas de construir uma vida de relacionamento, de troca, de aprender. Não vou construir esse tipo de amizade com irmãos que podem sujar meu coração ao decorrer do caminho. E aí você precisa também, isso é uma coisa que Deus tem me falado muito, irmãos. Em nome de Jesus, vocês vão entender isso. A gente precisa fazer um autoexame das nossas vidas. Meu Deus do céu, a gente precisa fazer um autoexame das nossas vidas. A gente precisa saber no que a gente cai, no que a gente é ruim, no que a gente não consegue. Será que a gente consegue fazer um autoexame assim, tipo assim, isso aqui eu sou terrível. Isso aqui eu consigo, isso aqui eu sei fazer, isso aqui não, isso aqui... eu tenho uma vida de oração, mas leio no Bíblia eu sou terrível. Eu tenho dificuldade com impureza, né? Mas não tenho dificuldade com mentir. Tipo assim, um autoexame claro para você olhar para os irmãos e falar assim, amigo, eu tenho visto que você tem uma vida em impureza, me ajuda. Preciso confessar meu pecado, preciso começar a ter uma vida de confissão, Gente, é isso aqui que vai transformar a nossa vida de adoração. Não é o tanto que a gente está gritando alto. Se você estiver quietinho, mas estiver obediente, sua vida é um cheiro tão agradável para o Senhor. Nós precisamos dessa vida agradável, dessa vida que o Senhor ama assistir. A vida de Jó, lembra de Jó? É Deus satisfeito nele. Ele tinha as ofertas, ele tinha as canções, mas ele tinha o amor profundo de uma vida justa. E isso que agradava tanto o Senhor, a ponto de olhar e falar assim: ô Satanás, você viu meu servo Jó? Glória a Deus. E aí ele diz assim: portanto não sejam nem seus companheiros, porquanto no outro tempo eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Andam como filho da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniquem com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as.
Mas todas essas coisas sejam manifestas, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Aí vocês lembram da pregação da Cá sobre uma vida na luz, né? Basicamente é isso. Esse versículo ele está falando assim, gente, e como que vocês vão transformar tudo isso? Vocês transformam pela luz. Então, como que você vai deixar de ser avarento? Pela luz. Como você vai deixar de ser imoral? Pela luz. Como você vai deixar de ser tolo e engraçadinho com as coisas que não precisa? Pela luz. Botando esse coração na luz. E onde que está a luz? A luz, ele diz assim, que nós nos tornamos luz de Deus porque somos participantes do reino do Filho. Então a nossa relação, essa relação que a gente tem com os irmãos é para iluminar a nossa mente, para iluminar o nosso coração e para nos libertar de uma vida de pecado. Aqui está a luz de Deus, né? O próprio Jesus diz em Mateus que nós somos a luz do mundo, ou seja, a vida dele, unida à nossa vida, nos fez luz. E a exposição a essa comunidade, a exposição a essa igreja de Jesus, nos livra de todas essas amarras, nos livra de todos esses pecados. Glória a Deus. Isso aqui para mim é muito importante. Do nada Paulo lança um poema, né? Ele diz assim, por isso diz: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Do nada ele lança um poema aqui, né? E esse poema está dizendo assim, acorda, você está dormindo. E eu acho que isso aqui é uma das coisas centrais desse texto, porque apesar de às vezes saber de tudo isso aqui, nós estamos dormindo. Entende? Parece que os sentidos estão adormecidos e não consegue perceber que o que Deus quer é essa vida aqui. Então despertem. Nós precisamos acordar. Desperta tu que dormes, e a luz do Senhor te esclarecerá. O que ele está dizendo? Você está dormindo, por isso que a luz não está te afetando. Desperta, acorda. Percebe o que você está fazendo, se examina, olha para a sua avareza, acorda dela. Olha para a sua tolice, acorda dela. Olha para a sua impureza, acorda dela, percebe. Davi, ele diz, lá em Salmo 139, né, ele diz assim, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Tipo assim, se expõe à luz de Deus e diz, Deus, me mostra, me ajuda a acordar. Eu preciso acordar para uma vida profunda no Senhor, eu preciso acordar para uma vida sacrificial, eu preciso acordar para uma vida em santidade, eu preciso me expor a essa luz, e quanto mais exposto eu estiver a essa luz, mais transformado eu sou. Me acorda, Deus, me acorda para uma nova vida. Glória a Deus. Então desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andam, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. É muito bom, né, o texto. Essa ideia de remindo o tempo, gente, era uma palavra usada nos comércios lá de Éfeso, né? Que é assim, acabou de aparecer uma coisa muito barata, a gente não pode perder essa oportunidade. Tá entendendo? É esse o contexto, é tipo assim, o Senhor está fazendo coisas e dando oportunidades ao decorrer da nossa vida, porque a gente acha que é só viver a vida e não tem a graça de Deus se manifestando em períodos específicos. Esse remindo os tempos aproveite bem os tempos, aproveita bem as oportunidades. O Senhor está dando oportunidades para que vocês sejam transformados ao decorrer do tempo, e vocês precisam aproveitar, porque isso que está remindo a vida de vocês. Isso aqui fala sobre redenção, entende? Então eu tive, isso aqui é um problemão que a gente tem. Tivemos uma crise com o irmão, brigamos. A gente não aproveita bem esse tempo para se resolver, a gente deixa aquilo virar um problema de anos. A gente teve um problema com o pai,
pode virar anos isso aqui, que a gente não vai resolver. A gente não vai aproveitar o tempo da humilhação, do arrependimento e do perdão. A gente vai deixar a oportunidade passar. Entende? A gente aproveita mais as oportunidades para pecar do que para santificar, tá entendendo? A gente troca 5 minutos de prazer e aproveita aquele tempo e destrói o resto da vida. Meu Deus do céu, amado, aproveita bem o tempo. Quando você está num momento de adoração como esse, vai lá e redime a sua vida, se dedicando completamente a esse período de adoração, pedindo para que o Senhor te transforme. Não viva aqui distraído. Quando você estiver saindo com a sua esposa, aproveita para ser profundo numa vida relacional com ela, para abrir o coração, para vocês se conhecerem, para vocês crescerem em amor. Aproveita bem aquele tempo. Quando você estiver no trabalho, se dedica de fato, como se aquilo fosse centro da sua atenção, que você está se dedicando e está ali presente, e não deixando com que o tempo passe, que as oportunidades passem, e que a vida passe, que depois você olhe para trás e fala assim: eu vivi tudo, mas não vivi nada, porque nada eu de fato estava lá. Se santifica. Quando você estiver numa comunhão com o irmão, não seja tolo, meu Deus do céu. Não joga a conversa fora, não fala só da Copa do Mundo. Compartilhe algum dom, compartilhe alguma coisa que vai edificar, que vai fazer crescer. Estou dizendo para nunca falar da Copa do Mundo? Não, estou dizendo que a gente precisava falar mais do que da Copa do Mundo, dentro de uma comunidade de fé, em que todos aqui dependem um dos outros para serem edificados. E aí estamos nos tornando tolos, porque não aproveitamos, não remimos o tempo. Glória a Deus. Vocês estão comigo ainda? Aí ele continua: por isso não sejam insensatos, mas entendam qual seja a vontade do Senhor. Lembra de Romanos 12 que a gente leu? Que esse sacrifício vivo, agradável, é para que a gente faça o quê? Entenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí está dizendo assim: quando vocês resolverem todas as questões na vida aqui, o que vocês vão ajudar a entender? A vontade de Deus. Por que estamos com tanta crise com a voz de Deus? Lembra que eu estou conversando com vocês há um tempo já sobre a voz de Deus? Por que a gente está com tanta crise para entender a voz de Deus? Estamos tão perdidos nas nossas vidas para conseguir entender o que o Senhor quer para nós. Porque a gente vive uma vida imoral, uma vida cheia de avareza, uma vida desperdiçando todas as oportunidades que Deus nos dá, uma vida tola, sem conversa profunda, sem uma vida profunda, e aí depois a gente quer tentar entender o que Deus quer para a gente. Aí a gente está perdido, e a gente fala assim: é que Deus não fala. Não, meu Deus do céu, é que você não está construindo uma vida para que Ele possa falar com você. A voz de Deus é fruto dessa vida, e a vontade de Deus, ela não aparece do dia para a noite assim como uma mágica. A vontade de Deus vai se revelando cotidianamente, conforme você vai construindo essa vida. Isso vai se esclarecendo e clareando sobre o seu coração e sobre a sua consciência, até que você entende: essa é a vontade de Deus para mim, por conta dessa vida de santificação ao Senhor. Se vocês pegarem Paulo no primeiro dia que ele cai do cavalo lá, ele não está entendendo nada, ele só viu uma luz muito forte. Ele falou assim: eu sei lá o que essa luz quer dizer, eu sei que tem uma voz, e que eu sei que eu estou perseguindo a coisa errada. Quando que Paulo vai entender que o ministério dele é o ministério aos gentios, e o que ele precisa fazer, e onde ele precisa ir? Conforme ele constrói uma vida de obediência, de santificação, de amor ao Senhor. A gente está muito querendo saber qual que é o final da história, mas Deus não é a linha de chegada, né? Deus é o caminho. Ele diz ser o caminho, a verdade e a vida. Deus é muito mais o caminho do que o final da história. E nós estamos no meio dele, precisamos percorrer esse caminho para entender a sua vontade, para entender a sua voz, para que isso seja claro sobre nós. Glória a Deus. Por isso não sejam insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Aí agora a gente chega na parte que a gente gosta. Não vos embriaguem com vinho, mas enchei-vos do Espírito.
Glória a Deus. Então como que a gente é cheio desse Espírito? Orando muito em línguas? Também. Mas não adianta orar em línguas se você não fez tudo isso aqui primeiro. Primeiro ele diz tudo que nós não devemos fazer, para agora ele dizer tudo que nós vamos fazer entre nós. Primeiro ele está dizendo assim, você se esvazia de tudo isso aqui. Você purifica seus olhos, você purifica seu coração, você purifica as suas intenções, os seus desejos, o que você gosta, o que você quer tanto ter. Tira tudo isso do coração e coloca uma nova coisa, agora enchei-vos. E essa ideia de vinho aqui, gente, é bem importante entender, porque percebam que não é pecado, né? Você não vai ter uma passagem que diz assim que beber é pecado. Mas o que é o vinho nessa época aqui, né? O vinho é o principal meio de entretenimento do povo, né? Não tem Instagram, não tem YouTube, não tem internet, não tem energia, não tem nada. Como que o povo se diverte? Festa. E festa com o quê? Com vinho. O vinho é o símbolo da alegria e do entretenimento de uma festa nesse tempo. O que ele está dizendo assim? Cara, para de se entreter com isso e se enche do Espírito. Tira o entretenimento e se enche do Espírito. O problema é que, olha, ele está começando a tirar coisas que convêm, né? Então ele está dizendo assim, ó, eu não tenho problema com bebida, mas acho que isso aqui entretém tanto o coração de vocês, e há tanta dissolução que começa a acontecer entre vocês quando vocês bebem, eu arrancaria isso, tiraria o tempo que vocês dão para isso, e me encheria do Espírito. O quanto que a gente está tirando o nosso vinho para ser cheio? Quanto que cotidianamente você fala assim, não, eu acho que esse vinho aqui está me atrapalhando, está atrapalhando os meus sentidos. O que o vinho faz no final? Atrapalha você de perceber, de ser sóbrio, de entender o que Deus está fazendo, atrapalha você entender a vontade de Deus. E esse monte de coisa que a gente está se embriagando, está impedindo a gente de entender o que Deus quer. E isso atrapalha uma vida profunda de adoração. Então acho que a gente precisa tomar menos vinho, glória a Deus. E aí ele começa a dizer do que você tem que se encher. Falando entre vós, em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Agora ele fala de adoração, no sentido de música, no sentido de louvor, no sentido de canção. Mas percebam que então não é que isso não é louvor, mas é que isso aqui é fruto de tudo que entendemos até aqui. E aí quando a gente se reúne aos domingos, e a gente levanta esse salmo, a gente levanta esse cântico, ele nos enche por quê? Porque tudo que tinha nesse copo, que estava cheio de impureza, a gente esvaziou na semana. E quando a gente chegou aqui, agora nós estamos nos enchendo das verdades de Deus, dos seus atributos, da realidade de quem Ele é. Então estou dizendo para vocês não cantarem? Não, estou dizendo para vocês cantarem bastante. Mas sem imoralidade, sem avareza, sem tolice, aproveitando as oportunidades. Entendendo a voz de Deus, arrancando os entretenimentos, para que as suas canções sejam verdades. Glória a Deus. Vou só explicar alguns pontos desse versículo aqui, ó. Ele fala sobre salmos e hinos, né? Os salmos, eles são os salmos davídicos mesmo. Ele está falando aqui sobre essa vida de adoração davídica que Davi tem, dessa construção da tenda de Davi, que é uma vida de adoração, que ele constrói um lugar de adoração 24/7, né? Que é um lugar de adoração ininterrupto. E ele está falando sobre aplicar isso nesse tempo. E eu creio muito nisso aqui, irmãos. Eu creio muito em uma vida davídica, de uma vida de adoração de salmos, de uma vida construída sem parar, sem interrompimentos, né? Uma vida orar e sem cessar, né? Uma vida em que a nossa família da fé pode ser chamada de casa de oração, né? O Senhor disse que nós não seríamos mais um covil de ladrões com os nossos interesses, com os nossos comércios dentro da comunidade, dentro da igreja, né? Mas Ele disse que nós seríamos chamados de casa de oração. É para isso que nós estamos construindo esse lugar. É para que os irmãos, ao participarem dessa comunhão, sejam santificados por uma vida de hinos e cânticos,
para uma vida de salmistas, de Davi se reunindo por todo esse lugar, e enquanto um para dormir, o outro volta para adorar. Uma vida sem parar, sem cessar. Glória a Deus. Cânticos espirituais. Quando ele fala sobre cânticos espirituais aqui, ele está falando sobre o dom de línguas mesmo, ele está falando sobre uma linguagem espiritual, né? E lá, outra coisa importante, gente, nós precisamos separar tempos para oração em línguas. Glória a Deus, né? Paulo, quando ele vai dizer lá em Coríntios 14 sobre o dom de línguas, ele fala assim: eu falo mais em língua do que todos vocês. E ele fala assim: mas quem fala em línguas não edifica o corpo, não edifica a igreja, edifica a si mesmo. Ou seja, é um exercício que você precisa estar lá no seu trabalho, edifica seu espírito. Quando você está lavando a louça, edifica seu espírito. Quando você está tomando banho, edifica seu espírito. Mas o que a gente põe? O vinho lá para tomar. A gente põe, vamos assistir um negócio. E ele está dizendo, ele fala assim: para de se encher de entretenimento e põe cânticos espirituais na sua vida. Para com esse monte. Você está enchendo sua cabeça de impureza, porque você podia estar cheio de Deus, amigo. Põe todo o espaço que você tem de tempo, que você está botando vinho, põe alguma coisa que edifique a sua alma, e você vai ver que as coisas vão começar a mudar, e essa luta que você está fazendo contra o pecado, ela vai diminuir muito. Por quê? Porque seu coração está se esvaziando das tentações que você está se alimentando. Metade das tentações que temos, gente, foi a gente mesmo que alimentou elas. Se for tirando as medidas de vinho que você tem aí, você vai vendo que vai diminuindo a vontade. Agora, quanto mais você fizer, mais seu corpo vai pedir, porque você vai viciando ele naquilo que não é o Senhor. A Stephanie, né, ministra de louvor lá da Jesus Image, ela fala uma coisa muito legal. Ela diz que um dos principais trabalhos da nossa vida é converter os nossos afetos. Entende? Tipo assim, você entra aqui, apesar de você ter levantado a mão, aceitado Jesus, se discipulado, seus afetos não são convertidos. Você ainda gosta de coisa que o mundo gosta. E o maior trabalho seu é tentar converter esses seus afetos ao Senhor. Tipo assim, vamos ser sinceros, você não gosta de ficar lendo isso aqui, a não ser que você faça seus afetos se dobrarem a esse livro. Aí você começa a se apaixonar por ele. Mas o primeiro dia que você leu, você não entendeu nada. No dia que você leu, você fala assim: meu Deus do céu, não sei como que o pessoal fala tanto que gosta de ler isso aqui. Não faz sentido. Não é? Primeira vez que você orou, você fala assim: parece que eu não estou falando com ninguém. Primeira vez que você jejuou, você fala assim: não é possível que eu fiquei mais sensível a Deus, eu só passei fome. Né? Tipo assim, seu estômago está afeiçoado a outra coisa. Entendeu? Tipo assim, o que você gosta de ler é outro tipo de coisa, o que você gosta de entreter a sua mente é outro. Ou seja, é um trabalho árduo converter os seus afetos, converter os seus desejos, converter o seu coração, converter a sua consciência. Mas nós precisamos começar a dedicar o nosso coração, arrancá-lo do vinho e ao colocá-lo nos salmos. A ponto que Davi diz que o coração dele, a lei do Senhor é como um mel para ele, ou seja, é um lugar de extrema satisfação. O que esse Davi viu que a gente não viu? A diferença é o trabalho que ele faz nos seus afetos, até que eles se convertam ao Senhor. Glória a Deus. Gente, acabou meu tempo, já faz um tempo já, mas eu queria falar tudo, né, mas acho que a gente vai ter tempo depois para falar mais, mas só para terminar aqui, ele diz assim: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Acho que eu vou falar disso. Vocês têm tempo, né? 10 minutos? Tem, né? Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Vocês perceberam que quando ele fala da avareza lá no começo, ele fala sobre dar graças? Lá no 4, volta lá no 4, só para vocês entenderem esse versículo aqui. Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes com ações de graças. E aí aqui ele fala a mesma coisa:
dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é esse ações de graças? Esse ações de graça é gratidão, é satisfação, né? Então ele está dizendo assim, ó, ou você está avarento, ou você está grato. Ou você está insatisfeito buscando alguma coisa a mais, ou você está enchendo seu coração de gratidão. Onde está o seu coração? Estou entendendo? Então ele está dizendo assim, essa vida de louvor vai gerar dentro de você satisfação. E esse talvez seja uma das maiores crises nossas hoje, a insatisfação com tudo. Então ele está dizendo que o jeito da gente, o fruto da nossa conversão, ela é ação de graça, ela é satisfação. E aí vocês vão lembrar lá do povo no deserto. Lembra do povo do deserto? Qual que é a principal crise dele? Uma vida insatisfeita. Tá sempre, ó, o que eu tinha lá era melhor. Tipo, aí Deus fala assim, ó, mas o que vocês precisam? Ah, a gente precisa de água. Aí sai água da rocha. Aí ele fala, não, a gente precisa de comida. Aí cai maná do céu. Não, mas eu não quero só qualquer comida, eu quero carne. Aí cai carne do céu. Mas eles estão sempre insatisfeitos. Tipo, o quanto de satisfação tem na sua semana? Ou quanto de insatisfação tem? Porque o quanto de satisfação tem também é um autoexame, para a gente começar a se arrepender. Glória a Deus. Aí vem um versículo que também é um problema para a gente, porque a gente não entende isso aqui como adoração. Mas percebe que ele está, enchei-vos do Espírito. Como? Hinos, salmos, cânticos, ações de graça. Ele não começa um e também, ou começa um outro assunto. Ele está no mesmo assunto e ele vem com esse versículo. Sujeitando-vos uns aos outros. Como que eu vou ser cheio de Deus? Sujeitando-vos uns aos outros. A gente ainda está falando sobre ser cheio. E aí grande parte dos teólogos, e é lindo esse texto, porque ele vai dizer que os próximos 30 versículos que vão vir pela frente, ele ainda está falando sobre ser cheio do Espírito. Só que agora ele vai começar a dizer onde estão essas sujeições. Aí ele fala sobre os deveres do casamento, os deveres dos filhos e dos pais, os deveres dos servos e dos senhores, ou seja, sobre a vida profissional e como nós lidamos no trabalho, porque essa sujeição à esposa, essa sujeição aos filhos, essa sujeição ao meu trabalho, está fazendo uma coisa, me enchendo de Deus. Nós estamos cantando ainda. Estão entendendo? Nós estamos cheio ainda. Como? Cuidando dessa mulher aqui. E quanto mais eu cuido, mais cheio de Deus. Mas a gente é meio místico, tá entendendo? Parece que a gente só fica cheio quando a gente jejua. Não, meu Deus do céu, quando ela está feliz e a gente está bem, a gente está sendo cheio de Deus. Aí quando meus filhos estão felizes, a gente está cuidando, eles estão sendo educados e discipulados, Senhor, a gente está cheio de Deus. Quando a gente está trabalhando, e a gente está se sujeitando, a gente está construindo uma relação com as pessoas que estão no nosso trabalho, a gente está sendo cheio do Espírito, porque cada uma das nossas relações, elas dão louvor ao Senhor, elas nos enchem de satisfação, desde que essa vida seja sem avareza, sem impureza, uma vida profunda em Deus. E esse culto aqui é o resultado da sua esposa, com seus filhos, com seu trabalho. E quando você levanta essas mãos santas, elas são uma extensão dessa vida que você viveu para Ele. E é isso que estamos construindo como igreja, amigos. Não queremos um culto forte, queremos uma vida sacrificial. Queremos uma vida santa. Diminuindo o vinho que a gente está tomando, que tem sido bastante. Glória a Deus. Fica de pé comigo.